De mãe, Conceição Evaristo. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe. Mulher prenhe de dizeres fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho. Mulher sapiência, Iabá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado para esconder a alegria inteira, e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me dessegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas, e me ensinou, insisto, foi ela, a fazer da palavra artifício, arte e ofício, do meu canto, da minha fala. Olá, professores! Bem-vindo a mais um espaço formativo desenvolvido pela equipe de língua portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá. Eu sou a professora Rose França, coordenadora de núcleo pedagógico de língua portuguesa. O nosso tema hoje é a Olimpíada de Língua Portuguesa 2019. Nós vamos apresentar neste momento o gênero poema. Convidamos para este bate-papo conosco a professora Rosineide Melo Santos, da Escola Estadual Cassiano Ricardo, de Rio Grande da Serra. A professora é pedagoga e formada em letras. Vamos conversar sobre poema, proposto pela Olimpíada de Língua Portuguesa para o 5º ano dos anos iniciais. Tudo bem, professora? Tudo bom, Rose. Prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade, tá? Seja muito bem-vinda. Aí nós vamos começar, né? Eu gostaria de começar pedindo à professora que nos conte se essa é a sua primeira participação na OLP ou se já participou de outras edições. E se você já participou, conte como foi essa experiência. Já participei de outras, não é a minha primeira vez na Olimpíada de Língua Portuguesa, mas todos os anos é uma novidade, porque são turmas diferentes, os alunos são diferentes, a própria Olimpíada propõe um tema e o lugar onde eu vivo. Então o lugar, as características do lugar também vai modificando a cada ano. Então todos os anos é para mim um prazer e um aprendizado trabalhar com as Olimpíadas em qualquer gênero. Muito bem. A professora também poderia nos dizer quais são suas expectativas em relação ao aprendizado dos alunos com esse trabalho? Nossa, os melhores possíveis. Principalmente se tratando da Olimpíada, né, de Língua Portuguesa. Porque além de pedagoga, eu sou formada em letras também. Então isso eu acho que me ajuda um pouco a trabalhar um pouco melhor com eles, a perceber algumas nuances que talvez eu não perceberia se tivesse uma outra formação. E é sempre as melhores, eu acho que para qualquer professor. Quando a gente se engaja num projeto como esse, a gente tem que esperar o melhor e tem que batalhar, trabalhar, correr atrás para fazer o melhor. Muito bem, professora. Nós estamos muito bem servidos, os alunos também. Parabéns, viu, professora, pela coragem, né, que a professora teve de se inscrever. E principalmente com a turma do 5º ano, que é bastante complexa a situação, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as oficinas, né, professora? Você sabe que a Olimpíada, ela trabalha por meio de oficinas. Dentro dessas oficinas nós temos sequências didáticas, né, que são sequências de atividades a serem desenvolvidas até o objetivo da escrita do gênero propriamente dito, tá? Então, na questão dos poemas, né, a equipe da OLP, ela oferece 16 oficinas, tá? Vai ser um trabalho bastante árduo para você, não vai? Muito árduo, e assim, além das oficinas, tem lá vários outros materiais pedagógicos que eles vão colocando no site para nos ajudar também a potencializar as oficinas caso esteja ficando algo a desejar, que a gente vai percebendo aí quando vai desenvolvendo a atividade. É árduo por vários motivos. Sim. Por ser um 5º ano, ainda uma classe ainda em desenvolvimento linguístico, vamos colocar assim, né, nesse nível.
E recursos também, né? Porque nós não temos, por exemplo, a possibilidade de ficar projetando todos esses poemas todas as vezes que a oficina pede. Então isso requer, além de um tempo de preparo da minha parte, um tempo de organização com eles. Porque eu preciso pegá-los, levar até outros ambientes. Isso requer um tempo maior do que a gente está acostumado só com o conteúdo do dia a dia, da série ano. Então nós vamos ver que as oficinas elas vão trabalhar. Na primeira oficina, memória de versos e mural de poemas. Na segunda, o que faz um poema. Terceira, primeiro ensaio. Quarta, dizer poemas. Quinta, toda rima combina. Sexta, sentido próprio figurado. Sétima oficina, comparação, metáfora, personificação. Isso para a quinta série é bem complexo, né? 8, sonoridade na poesia. 9, o poema, as palavras e o som. 10, poetas do povo. 9, o poema, as palavras e o som. 10, poetas do povo. 11, o lugar onde vivo. 12, um novo olhar. 13, nosso poema. 14, virando poema. 15, retoque final. E 16, exposição ao público. É bastante trabalho, professora. É verdade? Muito trabalho. E tem que ter muita determinação, tem que ter um foco, tem que reservar esse espaço em nossa rotina, que o quinto ano é um conteúdo bastante extenso, mas nós temos a facilidade de ter uma rotina que a gente se organiza. Então é preciso reservar um tempo, sim, porque senão não consegue dar conta das oficinas. Certo, com essa resposta a professora responde a minha pergunta. Eu ia perguntar exatamente como você organizaria o tempo, né, das suas aulas, sem prejuízo de todo o trabalho que você já realiza, né, acrescentando mais as oficinas da Olimpíada. Aí você nos disse que precisa de muita organização. Bastante. E dá para fazer também a questão da intertextualidade. Sim. O quinto ano, esse ano, veio uma novidade, que é o projeto integrador, certo, que vai tratar exatamente ali dos aspectos naturais e sociais do lugar onde as crianças estão ali inseridas. Então já pega-se uma carona nesse projeto. Muito bom. Então nós percebemos, né, que todas as dinâmicas que estão ocorrendo nesse ano, elas estão, graças a Deus, né, elas estão favorecendo o desenvolvimento da produção textual da Olimpíada de Língua Portuguesa, e isso é muito bom. Então vamos falar um pouquinho sobre o poema propriamente dito, né? Você sabe que o poema é diferente de outros textos, né? Vamos ver em que ele é diferente? Então ele tem sonoridade, ele tem recursos de estilo, ele tem o aspecto gráfico, né? E ele tem uma singularidade na linguagem. O que você poderia nos dizer sobre isso? Eu acho que especificamente sobre essa singularidade, talvez seria aí o principal foco dos poemas nas primeiras oficinas, do trabalho com os poemas. Porque os alunos eles estão habituados ali com contos de fadas. Claro, ano passado trabalhamos outros gêneros, nós temos leituras diárias, tanto do professor quanto deles. Mas essa singularidade do poema, por mais que eles tenham ouvido aí no decorrer da vida acadêmica deles, ainda é difícil para eles perceberem aí que é uma escrita diferente, que é um estilo diferente, que ele é próprio, que ele não se parece com nenhum outro texto. Certo. Então, eu acho que é a parte mais difícil dos alunos perceberem aí na escrita do poema, de se trabalhar com o poema no quinto ano. Em relação à sonoridade, olha aí, o leitor percebe o poema também pelo ouvido. Então é um gênero diferenciado porque ele vai tocar os nossos 5 sentidos, né? Os recursos estilísticos, né? A singularidade de um poema se manifesta também por meio dos recursos de estilo. Cada autor, cada escritor, então cada aluno que escrever um poema vai ter um estilo diferenciado, né? E são as marcas de autoria, né, de cada aluno. Necessárias, né? Isso, extremamente necessário. Tem a questão do aspecto gráfico, né? O poema ocupa a página de um texto de maneira particular, né? Diverso da organização dos outros tipos de texto, com estrofes ou blocos de versos. Então, a mancha do poema, né? A escrita do poema, a organização, né? Do retrato do poema na folha é diferente dos outros textos.
e a singularidade, que é um conjunto dos vários elementos presentes no poema, que permitirá perceber a particularidade ou a singularidade do discurso poético. E é aí que nós temos bastante trabalho com os nossos alunos, né? Trabalhar com eles o discurso poético é diferente de você trabalhar uma narrativa, né? Porque na narrativa o aluno tem, eu penso que ele tem mais liberdade, porque a narrativa pode ser mais ampla, né? Na construção do poema, como ele é um gênero mais sintético, os alunos terão uma maior dificuldade. Com certeza. Eles estão numa narrativa, um conto de mistério, que é o gênero aí proposto pelo currículo, né, no primeiro semestre. Essa possibilidade deles expandirem as ideias é muito legal, então eles estão acostumados com isso. E a possibilidade deles terem que enxugar essas ideias para colocar em um poema é o que vai dificultar e trabalhar essa singularidade. Muito bom. Então nós temos boas expectativas em relação ao trabalho da professora. Eu espero que consiga. Agora, professora, tenho certeza de que você realizará um excelente trabalho, isso é fato, né? Mas vai uma dica. Você sabe que para escrever poema é preciso ler muitos poemas. Os alunos precisam ser conduzidos nessa experiência extraordinária, né, da leitura de poemas. Você tem lá na escola a sala de leitura, né, onde você poderá encontrar muito material para perceber, para o enriquecimento, né, das oficinas propostas. E por meio dessas leituras, os alunos vão perceber as singularidades do poema, pois eles próprios fornecem pistas aos leitores, né? Então nós precisamos perceber essas pistas, né? Então no processo da leitura do poema há dois interlocutores. Isso é importante perceber, né? Quem diz isso é a Ana Helena Altenfelder, né? Que ela escreve sobre a formação dos poemas, tá? Então há dois interlocutores. De um lado, né, o poeta que cria uma obra de arte, que é o poema, combinando as palavras de forma original, capaz de surpreender e conquistar o leitor. E do outro lado, o leitor que percebe no texto o jogo proposto pelo poeta, por meio de vários recursos presentes no poema. Esses recursos são pistas que vão levar o leitor a interpretar o poema e a surpreender-se e emocionar-se com ele. Então, o próprio poema vai nos conduzindo nessa leitura, né? E ele próprio vai desencadear em nós sentimentos que a maioria dos outros textos não desencadeia. Por isso que trabalhar com poema é um trabalho bastante complexo. Que lindo! Se a gente consegue chegar aí naquele resultado esperado, é um trabalho lindo, porque os próprios alunos, quando se percebem compreendendo o poeta, sim, isso é muito bacana de ver, né? Isso é muito legal de presenciar, né? Então, professora, mesmo tendo lido, né, muitos poemas, você acha que é fácil ainda escrever poemas? Dificílimo. Eu diria que uma das maiores dificuldades de uma escrita da língua portuguesa é o poema, porque ele depende de vários aspectos para você fazê-lo como se deve. Exatamente. E principalmente pela sintetização da linguagem, né? E pelo uso específico de uma linguagem sintética, mas que diz muito. Aí eu penso que aí mora a dificuldade de trabalhar com os alunos. Essas dificuldades existem, né? Porque os poemas apresentam características bem restritas, que exigem do escritor não somente uma imensa sensibilidade, mas um bom conhecimento da língua. Nossos meninos são tão pequenos ainda, né? Do 5º ano. Eu diria que eles têm bastante sensibilidade. Então isso já é 50%. 50%, é meio caminho andado. Mas o conhecimento linguístico da língua, ele é complicado. É algo a ser trabalhado. A ser trabalhado muito. E aquilo que você disse, a leitura de muitos poemas. Eu, graças a Deus, lá na nossa escola nós temos uma sala de leitura maravilhosa, que funciona super bem. A professora Cida, que é responsável pela biblioteca, está sempre nos ajudando, separando livros, levando os alunos à leitura, e isso auxilia muito. Isso me ajuda para valer. Muito bem, então eu percebo que a professora entendeu bastante o espírito da coisa, né, da situação em que ela está envolvida, e onde ela também precisa envolver os alunos, e está bem consciente que o trabalho é árduo, mas vai ser um trabalho gratificante, nós temos certeza disso.
né, um poema escrito por um aluno para o LP, o que precisa existir nesse poema? Quais os aspectos são imprescindíveis a este poema para ser considerado um bom poema? O que você acha, professor? Acho que tudo isso que nós acabamos de comentar, né? Ele tem um bom conhecimento linguístico, da estrutura do poema, do gênero, da temática, né? Principalmente, ali ele desenvolver daquela maneira singular, própria dele. Ele falar com emoção, ele falar com conhecimento, ele falar com o leitor. Ele ali se colocando no lugar de poeta, pensando no interlocutor, que vai ser aí vários leitores, não um, mas vários. Muito bem. A Olimpíada de Língua Portuguesa, nas oficinas que você tem lá no site, ela oferece uma grade de critérios de avaliação desses poemas, né? E nessa grade de critérios nós vamos perceber todos os aspectos imprescindíveis ao poema, né? A começar pela questão do tema, né? Então nós vamos ver aí que o primeiro critério é o tema, que remete ao lugar onde vivo. Então esse tema sugere várias possibilidades, como a descrição da cidade ou paisagem, um comentário sobre o modo de vida local, a apresentação dos moradores, a reflexão sobre o modo como as pessoas se relacionam. Então, como o retrato é feito de forma distanciada ou com envolvimento, o apego à própria terra é revelado de forma banal ou única, né? O texto trata apenas de paisagem ou também das pessoas? Então, a gente vai perceber, né, que apesar do tema ser o lugar onde vivo, o aluno pode sacar neste lugar onde ele vive diversos aspectos. E um dos aspectos pode ser característica dos moradores, né? Como nós já vimos na Olimpíada de Língua Portuguesa, um menino, um dos finalistas, escreveu sobre as Marias do lugar onde ele vivia, né? Então ele falou de todas as Marias, da Maria enfermeira, da Maria mãe, a Maria professora. Então foi um aspecto bastante interessante que ele conseguiu perceber, né? Isso para uma criança de 6º ano é muito lindo, né? É muita sensibilidade, muito bom. Isso eles têm. Acho que 5º e 6º ano eles são sensíveis a ponto de nos apresentar bons textos, boas ideias. Então, sendo o poema um gênero diferente daqueles que os alunos constroem, né, nos anos iniciais, sabemos que eles são estimulados a construir narrativas, né, como você já falou, né, professora? Eles estão acostumados a fabular, né, a contar histórias e a escrever narrativas, né? Que características você analisaria nos textos dos alunos a fim de fazer intervenções? Que tipo de intervenções você gostaria? Você acha que os seus alunos ainda precisam, né? Precisam, da escrita de poemas? Muito. Eles precisam desde, acho que sempre, né, eles vão precisar ali ter alguém que os oriente. Mas eu acho que principalmente as questões linguísticas do poema, porque a sensibilidade eu sei que eles têm, talvez o conhecimento do gênero, né, do espaço ali ocupado na folha por um poema, eles também já conhecem. Mas as questões linguísticas, né, das metáforas, das figuras de linguagem, da redução da ideia aí que eles são obrigados a ter para colocar ali, para dar sonoridade no poema. Então isso é uma questão bastante árdua para se trabalhar com o 5º ano. Muito bem. E é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Adequação ao gênero, né? De forma discursiva e linguística. Né? O segundo critério que nós vamos ver lá naquela grade é a adequação ao gênero. Então é preciso verificar se o texto deixa transparecer quem escreve, para quem, com que objetivos e trazendo informações e recursos expressivos capazes de criar os efeitos de sentido e estéticos pretendidos. É um trabalho bastante elaborado e complexo para os alunos do 5º ano, né? Bastante. Muito complexo, difícil. Às vezes a gente tem aquela sensação, não vou conseguir, eles não vão conseguir. Aí aparece um do nada, eles apresentam uma informação que faz mudar de ideia. Então não podemos desistir. É verdade. Nós vamos apresentar agora um trechinho de um poema de um dos alunos finalistas da Olimpíada. Né? Eu não vou ler as 4 estrofes, vou ler apenas uma, só para vocês terem uma noção do estilo de uma criança de 5º, de 6º ano, né? Esse estilo aqui, tá? Então chama: entre o rio e o mar, um lugar para amar. Pequena faixa de terra, entre o rio Pequim e o mar.
desta terra bendita, agora eu vou falar. Doce, bela, calma e quente, acolhedora e gentil, uma menina faceira, é Pequi de encantos mil. Que coisa maravilhosa, né? Escrito por uma criança de 6º ano. Lindo. Né? Olha, a sensibilidade de perceber os recursos da terra. Exatamente. E colocar em uma linguagem poética. Poética. E a maestria com que ele maneja, né, a língua portuguesa é muito bom. Poesia na alma dessa criança. Exatamente. E é nesse momento que nós vamos falar também das marcas de autoria. Né? Esse terceiro critério é avaliado em função de alguns descritores, que podem ser mais bem apreciados pela leitura de um poema completo. Como sabemos, falar em autoria significa dar lugar e destaque à voz do autor, de modo a favorecer que o leitor possa apreciar o texto, contando com marcas que evidenciem modos particulares de expressão, pontuação, construção de enunciação, entre outros aspectos, que singularizem tanto a relação entre forma e conteúdo, quanto o olhar do autor para o lugar onde ele vive. Foi o que nós vimos nesse trechinho do poema, né? A cidadezinha se chama Pequi. Será que existe no mapa? Eu acho que nem existe no mapa, né? Ou alguma, talvez ele esteja se referindo a alguma região do Brasil, né? Que tenha esse fruto como característica principal. Né? Geralmente no Nordeste, as cidades têm o nome daquilo que ela produz. Né? Ou Nordeste, Norte, né? Então geralmente eu penso que é o nome da cidade dele que é Pequi, porque produz muito pequi ali. Pode ser. Mas já é um lugar extraordinário para esse menino. Por meio da poesia dele, ele descreve como um lugar extraordinário. E faz comparações extraordinárias, né? Sim, muito interessante, muito bom. Se você sabe, professora, que os nossos alunos, né, possuem uma grande dificuldade nas habilidades que envolvem o uso da adequação da língua. Né? Isso acontece nos 3 segmentos, nos anos iniciais, nos anos finais de ensino fundamental, e nós carregamos essas defasagens para o ensino médio também. Né? Então, o que você pode nos dizer sobre isso, já que a produção do poema vai exigir dos alunos certa maestria com a língua portuguesa? Muita leitura. Essas oficinas precisam ser feitas, elas nos ajudam muito. Quando a gente pega o livrinho que vem lá que nós não temos para todos os alunos, então eu consegui um com a professora da sala de leitura, mas eu tenho que ficar imprimindo os textos para os outros alunos. Mas quando tem alguma oficina que tem link, eles vão te direcionando, alguns links, desses links nos direcionam para jogos, que vão tratar das modalidades linguísticas, das questões das rimas, das questões do sentido do texto, que não basta só rimar, precisa ter sentido. Certo. Então, eu tenho feito isso, tenho levado os alunos até, como nós não temos um computador para cada um na sala de informática, mas nós temos a sala de vídeo. Então, com o próprio notebook, eu vou acessando a plataforma das oficinas e ali vou direcionando para os links, vão me direcionando para essas atividades e a gente acaba fazendo no coletivo. Aí a professora falou muito bem sobre o último critério, que são as convenções da escrita. A análise de um poema na íntegra gerará a condição mais favorável à avaliação desse critério, uma vez que os aspectos voltados às convenções da escrita demandam do avaliador um olhar para as escolhas lexicais, como você já falou, e o uso adequado da língua ao longo de todo o texto, de forma a evidenciar a possível e esperada presença de peculiares modos de dizer e de maneira correta. Professora, foi uma grande satisfação, uma felicidade muito grande estar com você aqui. Eu te agradeço muito pelo seu empenho, né, pela sua dedicação aos alunos, realizando essas oficinas. E nós agradecemos, né, neste momento, a professora que está empenhada na produção dos poemas, envolvendo os seus alunos com grandes descobertas de preciosos talentos entre os nossos alunos. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, eu agradeço por bom trabalho. Muito obrigada. Eu espero conseguir, até o final, desenvolver alguns poemas que a própria diretoria de ensino possa avaliá-los e que sejam positivos, de modo positivo. Muito bem. Obrigada.